Nós estamos aqui na quarta parte, capítulo 1, e veremos hoje o efeito principal dos sacramentos, que é a graça. A graça da qual tanto já se escreveu, tanto já se discutiu, é uma matéria imensa na teologia católica. Discorrer sobre a graça de Deus não é nada fácil. E nós veremos justamente o efeito dos sacramentos. Quer dizer, porque justamente os sacramentos causam a graça. É um dos meios principais que nosso Senhor se vale para nos conceder a sua graça. São os sacramentos. Que é a graça? A graça de Deus é um dom interior, sobrenatural, que nos é dado sem merecimento algum da nossa parte, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo, em ordem à vida eterna. Então, nessa definição simples, mas muito bem feita, preciso ver cada parte dela. É um dom interior. Está dentro de nós, não está fora de nós. Não é algo que a gente vê, é invisível. Sobrenatural. Está absolutamente acima das nossas forças. E por isso se diz que, no caso da graça santificante, que é justamente a pessoa que diz, está em estado de graça, ela tem a graça santificante, a graça habitual. E ela não pode saber, com certeza absoluta, se ela tem essa graça. Por isso não é de se espantar se alguém fica na dúvida, não deve aumentar esse sentimento. Ele existe porque é uma realidade. Não se tem certeza absoluta de se estar em graça. Absoluta. A gente tem uma certeza, digamos assim, pode ter uma certeza moral, digamos assim, a partir dos efeitos. Mas a certeza absoluta não. Por quê? Porque é um dom sobrenatural. Não pode ser visto, está dentro de nós e não pode ser visto, não pode ser alcançado, possuído de uma maneira absoluta, porque justamente no caso da graça santificante, é uma participação da vida íntima de Deus. Com a noção de graça santificante, aquilo que é dito na Sagrada Escritura, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, toma um sentido completamente bem mais elevado. Porque de fato, já naturalmente, a gente tem uma certa imagem e semelhança de Deus. Mas é puramente natural. Mas aqui, no caso da graça santificante, é uma participação da vida íntima de Deus. Participação que é dada justamente, como diz aqui a definição, que nos é dado sem merecimento algum de nossa parte. Nós não podemos, evidentemente, pelas nossas próprias forças, adquirir essa participação da vida íntima de Deus, porque a distância entre Deus e nós é infinita. Não podemos por nossas próprias forças. Então, ela nos é dada. Ela nos foi concedida ao gênero humano no paraíso terrestre e foi obtida de novo quando o nosso Senhor pagou, digamos assim, o preço do resgate, né? Aqui nós tínhamos perdido essa graça, toda a descendência nascia sem esta graça de Deus e, portanto, escrava do demônio, e Deus pagou na cruz por isso, nos obtendo assim, de novo, esta graça santificante por meio do batismo. Então, ela nos é dada, pelos merecimentos de Jesus Cristo, em ordem à vida eterna. Então, quem nos obtém? Nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nos obtém? Para a vida eterna. Porque a graça santificante aqui nesta vida não se identifica absolutamente, completamente com a vida eterna. No entanto, ela é o começo da vida eterna. A diferença justamente que há entre a graça de Deus e a vida eterna é a diferença que há entre uma semente e uma árvore. Você devem ter visto, não sei se viram, já tem meses isso ocorrendo. Uma penugemzinha que está caído por aí pelo mosteiro. Está em tudo quanto é lugar. É capaz de ter até na pista aí, porque o vento leva. Então, aquela penugemzinha, se você olhar, tem um carocinho pretinho, desse tamanho, pequeno, menor que uma ervilha. Sabe de onde é? Dessa árvore aqui.
que é a maior árvore que tem aqui na região. É uma sumaúma, que vem da Amazônia, que o Padre Zé trouxe no bolso dele, muito tempo atrás, lá do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, plantou aqui e está esse monstro imenso e enorme aí. Está até atrapalhando as coisas que a gente quer fazer aí. Está grande demais já. Porque também não dá madeira boa, nada, mas cresce e ela, a semente dela é desse jeito. Ela solta essa penugem e já deu uma quantidade enorme. Tem meses que ela produz, nunca produziu assim, que eu me lembro. E a penugem leva, né? Quando o vento vai, leva a semente até não sei quanto. Nasce aqui ali, paineiras. Não sei se você já viu, na entrada da o nome é sumaúma, não é exatamente uma paineira, é parecido. Não sei se você já viu na entrada logo da estrada, à direita, tem uma sumaúma daquela. Não sei se foi não sei se plantaram ou se veio dessa semente aqui. Então, vejam bem, a sementezinha pequenininha dessa árvore enorme de 30 metros, sei lá quanto tem. Então, não é uma diferença imensa? Enorme. Mas toda a paineira está contida naquele carocinho. Tudo, o essencial está contido ali. Então, a graça de Deus é o carocinho da sumaúma. E o céu, a visão beatífica, é a sumaúma. Então, ela nos é dada, essa semente, em ordem à vida eterna. Tem que ser desenvolvida aqui. Porque se não for desenvolvida aqui, vai ser desenvolvida na base do sofrimento do purgatório. E se não foi e se ela não se desenvolve, pode ser perdida também. Então ela está aqui para ser cultivada. E pelos méritos de Jesus Cristo, nos lembremos sempre, nós não podemos por nós mesmos. Como se divide a graça? A graça se divide em graça santificante e graça que se chama também habitual e graça atual. A graça atual é um auxílio passageiro. Qualquer pessoa pode receber uma graça atual, até um pagão. Um pagão. Justamente. Uma pessoa, um pagão, um pecador, pode receber graças atuais em ordem à conversão dele. Uma iluminação, algo assim, pode receber. Conto uma vez que um sujeito, um dano aí, que metido até com esoterismo, isso, aquilo, fez um livro aí, ganhou dinheiro, até não poder mais, um livro lá com essas invenções aí. Então ele estava no México, numa piscina lá, um hotel de luxo lá, né? E ele disse que ele, de uma hora para outra, estava na beira da piscina, ele sentiu um empurrão nas costas dele assim, ó. Puf! Ele tombou na piscina e fraturou o fêmur. A queda que tomou. E isso aí deu para ele refletir, né? Que é isso? Não teve ninguém empurrou. E ele se converteu ao catolicismo. Começou a se dar conta da coisa, olha, quer dizer, foi uma graça atual. Ele estava em pecado. Mas ele recebeu aquela graça, ele podia corresponder ou não. Felizmente ele correspondeu e se converteu. Certo? Por causa desse empurrão, esse tapão que levou nas costas, e caiu na piscina e quebrou o fêmur. E aí ele começou a pensar, né? Porque que negócio é esse? Como acontece uma coisa dessa? Então, graças atuais, qualquer pessoa pode receber. É um auxílio passageiro de Deus. Mas a graça habitual, não. Aí a coisa muda. A graça habitual é uma graça que, como o próprio nome diz, ela é uma disposição habitual. A disposição que não é passageira. Ela é permanente. Ela de si própria é permanente. Ela fica ali. Enquanto se a gente não expulsar, ela fica a vida toda ali. Certo? Então, é a chamada também graça santificante, que nos é dada no batismo e que constitui justamente o nosso organismo, por assim dizer, sobrenatural, que é essa graça santificante, participação da vida íntima de Deus, mais as virtudes e os dons do Espírito Santo. As 7 virtudes cardeais, teologais, mais os 7 dons do Espírito Santo. Isso dá, por assim dizer, o nosso organismo sobrenatural, que tem que ser desenvolvido. É como uma vida corporal. Você recebe aquele organismo, você tem que desenvolver. Se você não desenvolver, não alimentar, você fica nanico. Né?
pode até morrer. Então, veja bem, esse aí é um critério da divisão da graça. Existem vários outros critérios para se dividir a graça de Deus. Aqui a gente não vai entrar muito em detalhes, mas esse é o principal. Graça habitual ou santificante e graça atual. É o principal critério. Quantas espécies há de graça santificante? Subdivisão. Certo? Atual, habitual. Então, a habitual se subdivide em, chamada também santificante. Há duas espécies de graça santificante. Graça primeira e graça segunda. Então, pôr esquema na mente. Atual, santificante. Santificante, primeira, segunda. O que é a graça primeira? A graça primeira é aquela pela qual o homem passa do estado de pecado mortal ao estado de justiça, de amizade com Deus. É a graça que é dada no batismo ou na confissão quando alguém está em pecado grave. Porque se ele está em estado de pecado, ele perdeu a graça de Deus, habitual, santificante. Se ele recebe a absolvição do padre, está arrependido e com propósito de se emendar, ele recebe a graça primeira. Que é a graça segunda? A graça segunda é um aumento da graça primeira. Porque justamente, como eu disse, essa graça santificante é uma semente. Ela tem que crescer. E ela cresce justamente pelo aumento, pelas graças segundas, que vão aumentando a nossa graça santificante. Entendeu? A gente está na graça santificante, então a gente recebe outros auxílios e vai aumentando o nosso grau de graça. Certo? Que é a graça atual? A outra graça, né? Da principal divisão. A graça atual é um dom sobrenatural que ilumina a nossa inteligência, move e fortalece a nossa vontade, a fim de que pratiquemos o bem e evitemos o mal. Ou seja, ilumina a nossa inteligência. A gente vê melhor uma coisa. Move e fortalece a nossa vontade, a fim de que nós pratiquemos o bem e evitemos o mal. Podemos nós resistir à graça de Deus? Sim, podemos resistir à graça de Deus, porque ela não destrói o nosso livre-arbítrio. Com as nossas forças, podemos nós fazer alguma coisa que nos seja útil para a vida eterna? Não. Sem o auxílio da graça de Deus, só com as nossas forças, não podemos fazer nada que nos seja útil para a vida eterna. Me parece que essas duas questões aqui, a 531 e a 532, são uma excelente matéria de meditação. Vocês tiverem um catecismo, vejam essas duas questões e meditem, porque é um retrato simples, mas muito preciso da miséria humana. Da miséria humana. Por quê? Veja bem. Primeiro, o que é que essas duas perguntas e respostas dizem? Primeiro, nós podemos resistir à graça de Deus. A graça de Deus, nós podemos resistir. No entanto, nós não podemos fazer nada sem o auxílio da graça de Deus, em ordem à vida eterna. Veja que tristeza nossa. Se a gente não pudesse, pelo menos não pudesse não resistir, então a graça vinha e não tinha jeito. Mas não, a gente tem força, entre aspas, para isso. A força da maldade, para resistir à graça de Deus. Mas para fazer alguma coisa para a vida eterna, não pode nada. Que miséria, hein? Que miséria. Mas por que é assim? Porque é assim. Não adianta protestar. É assim que as coisas são. Primeiro, por que nós podemos resistir à graça de Deus? Porque nós, aqui nessa terra, nós temos o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, não é perfeita. Por que não é perfeita? Porque nós não somos Deus. Só Deus é perfeito. Nossa liberdade não é perfeita. Não sendo perfeita, ela é perfectível, mas não é perfeita. Ela pode ser aperfeiçoada, tornada perfeita pelo auxílio de Deus. E por isso no céu ela é perfeita, porque Deus a torna perfeita.
Não, no céu não há perigo de ninguém pecar. Você é perfeitamente livre. Porque a liberdade é isso que as pessoas se enganam profundamente. Não é fazer o que quer. Liberdade é se mover no bem. Isso é que é liberdade. Então, ora, justamente como a nossa liberdade é imperfeita, nós podemos nos mover no bem, mas podemos nos mover no mal também. E aí nós perdemos, diminuímos ou perdemos a nossa liberdade. No entanto, a liberdade como tal é uma coisa boa, magnífica. Participa, de certo modo, imita a Deus, que é perfeitamente livre. E como é perfeitamente livre, não pode pecar de jeito nenhum, evidentemente. Não há nada de pecado em Deus. Estão entendendo a questão? Então você não pode jamais dizer que liberdade é eu fazer o que eu quero, ou seja, eu faço, se eu faço coisa errada mesmo, se eu quiser eu faço. Não, isso não é liberdade. Certo? Se quem peca se torna escravo do mal. E, justamente, além disso, sem o auxílio desta graça de Deus, eu não posso fazer nada em ordem à vida eterna. Eu posso fazer muita coisa, mas nada em ordem à vida eterna. E vai acontecer aquilo que nosso Senhor dizia, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Ele pode ganhar o mundo inteiro, mas ele não ganhará a sua alma, se não for com a graça de Deus. E note bem que nosso Senhor se serviu bem disso, Deus se serviu bem disso, que quando ele quis escolher um povo para começar a religião do Deus único, preparatória para a religião católica, ele escolheu um povo que não fez grandes impérios. Se você pegar os grandes impérios, o dos judeus não está no meio ali. Não está. É pequeno, relativamente pequeno. Você teve o império dos assírios, dos egípcios, dos persas, dos gregos, dos romanos, que foi o maior de todos, etc. Mas você não teve o império dos judeus. Chegou no máximo um pouco com Salomão, aumentou um pouco, mas não foi grande coisa, não. E em grande parte da sua história eles passaram como dominados. De tal modo que quando nosso Senhor veio, os romanos, que eram os senhores do mundo naquela época, chamavam os judeus de povo de escravos. Desprezavam, não era lá grande coisa os judeus. Naquela época, humanamente falando. Humanamente falando. Mas foi esse povo que Deus escolheu para preparar, para pôr a graça dele ali. E depois, quando veio a Igreja Católica, a religião definitiva e verdadeira, nosso Senhor disse, meu reino não é deste mundo. Ele é desse mundo e deve, quer dizer, ele não é deste mundo, ele tem uma origem divina, mas ele deve se aplicar sobre este mundo. E ele dominará, deve dominar, no sentido de que ele deve influenciar todos os povos. Porém, nosso Senhor não estabeleceu um reino com reis, com isso, com aquilo, que ia ser o mais poderoso do mundo e dominar o mundo todo a vida toda. Não, não foi assim. Não foi assim. Os judeus queriam isso. Mas nosso Senhor não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Hã? Sim, Judas e outros. Os fariseus também tinham essa noção, né? Então, pergunta de número 533. Como nos comunica Deus a graça? Deus nos comunica a graça principalmente por meio dos sacramentos. Além da graça santificante, confere-nos os sacramentos mais outra graça. Além da graça santificante, conferem também os sacramentos a graça sacramental. Graça sacramental. É digamos assim, uma modalidade da graça santificante. Que é a graça sacramental? Pergunta de número 535. A graça sacramental consiste no direito que se adquire recebendo qualquer sacramento de ter em tempo oportuno as graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam do sacramento recebido.
Assim, quando fomos batizados, recebemos o direito de ter as graças necessárias para vivermos cristamente. Pergunta de número 536. Dão sempre os sacramentos a graça a quem os recebe? Os sacramentos dão sempre as graças, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Quem deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça? Foi Jesus Cristo que, por sua paixão e morte, deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça. Então, a graça sacramental não é diferente da graça santificante. É a mesma graça, adaptada, especializada, conforme a situação em que nos encontramos, ou conforme a função que exercemos no corpo místico. Substancialmente, a graça do matrimônio, por exemplo, não é diferente da graça da ordem ou da penitência. Trata-se sempre da participação à morte e à ressurreição de Cristo, mas elas são significativas e eficazes de maneira diferente. Então, eu coloquei aqui no quadro, os aspectos diferentes de cada graça sacramental. Porque a graça sacramental é um direito que se adquire, importantíssimo isso, a gente tem que aproveitar isto. Um direito que se adquire para se obter graças atuais necessárias para cumprir as obrigações que derivam de cada sacramento. Então, no caso do batismo, nós temos graças de regeneração e iluminação. Regeneração da nossa alma, iluminação da inteligência. No caso da crisma, é uma graça que nos colabora conosco, que nos fortifica, a graça santificante. A do soldado, justamente para lutar contra o respeito humano, por exemplo, para cumprir nossas obrigações de católico. Assim, por exemplo, ela é dada assim quando a pessoa já está com certa idade, já está com o uso da razão. Em geral é assim, porque com o uso da razão, o crescimento, aí vem as tentações, os desafios da vida, né? A escolha de um estado de vida, por exemplo, não é fácil. Alguém começa, não sabe o que escolher para a vida dele, é sempre uma coisa nova. Para quem já passou por isso, mas não para quem tem mais idade, mas quem está começando, ele fica na dúvida. Então, a graça da crisma nos dá um direito a graças atuais para que a gente possa cumprir as obrigações, porque não esqueçamos, cada sacramento desse nos impõe obrigações, deveres que a gente tem que cumprir, mas nos dá também as graças para nós cumprirmos. Sacramento da Eucaristia nos dá graças, uma graça nutritiva e unitiva, nos une a Deus, nutre a nossa alma e nos dá graça de união a Deus, já que ocorre aquilo que Santo Agostinho dizia: no alimento natural, quando a gente come um pão, o pão é assimilado ao nosso organismo, as substâncias nutritivas, etc., todo aquele processo. No caso da Eucaristia, é o contrário. Nós consumimos o pão, mas somos nós que somos assimilados a Jesus Cristo. Pelo consumo, tomando esse pão divino da Eucaristia. Penitência, graça saneadora. Nos dá graças especiais que nos purificam dos pecados e para que a gente possa não cair mais no pecado. A confissão, a penitência nos dá essas graças. Nos dá a graça, por exemplo, de fortalecer o nosso propósito de ir contra o pecado. Importantíssimo. Confissão não é só chegar e falar, mesmo que eu fale tudo, mas falar com o propósito de não fazer mais. Porque a graça da confissão, a graça sacramental nos leva a isso. Se não tem um propósito, se ele não quer se curar, ele comete sacrilégio. Agora, esse propósito pode ser não precisa ser uma coisa absoluta.
Para a validade, um propósito fraco, basta. Mas é claro, não é coisa boa. Se a pessoa confessar assim, meio assim, quero mudar, mas... Ele quer mudar, mas ele não está mentindo, mas está um propósito fraco. E daí a razão de muitas confissões que não são inválidas, mas não têm o fruto que poderiam dar. Tem gente que muda a vida com a confissão. E tem outros que arrastam a vida toda. Confessa. Extrema unção, graça restauradora na doença. Ordem, graça de consagração a Deus para os ministros do altar, que passam a ter uma posição diferente dos outros. Eles são consagrados de uma maneira muito especial a Deus. Um sacerdote, um bispo, etc., não é um como os outros. E uma das grandes dissoluções do Vaticano II foi espalhar essa ideia de que o sacerdócio está em todos os fiéis. E que o fato de alguém ser sacerdote é só como uma deputação, alguém que vai ser designado para aquele cargo dentro do povo de Deus. Mas o sacerdócio está no povo de Deus, do povo de Deus vai para alguém. Não, vai de Deus para o sacerdote. Isso até na missa, isso se mostra. Até na missa, isso se mostra. Na nova missa, né? Eles mudaram, tiraram. Como, por exemplo, na nova missa, eles tiraram o confítel do padre separado do confítel dos irmãos, dos outros. Agora ele diz o confítel com todo mundo, ele está unido aos fiéis, está unido. Inclusive está voltado para os fiéis, também é isso, esse espírito. Mas na missa verdadeira, o padre está de costas, ele está voltado para Deus. Porque ele é um mediador. Ele está fazendo um mediador entre Cristo e nós. Ele pode celebrar sozinho, não precisa nem... Não precisa. Lutero detestava isso. Para o Antigo Testamento, que não tinha um sacramento, o sacerdote que era escolhido por Deus, ele era determinado para fazer aquele culto que não era um sacramento para o indivíduo, mas que quiseram se comparecer com ele. Deus abriu a terra diante de Moisés ali, que engoliram todos eles, porque assim, Arão e Moisés. Exatamente, porque eles eram pessoas escolhidas. Não era o sacramento, mas era a preparação. Então já havia essas restrições. Desde o começo. Exatamente. Depois, a graça do matrimônio. Graça de unificadora dos corações e freio da concupiscência. Duas coisas que fazem importantíssimas, melhor dizendo, no matrimônio, que é justamente unificar os corações no sentido mais elevado da palavra. Não se trata de paixões, se trata de unir os espíritos dentro de um objetivo, que é a educação de uma família, dos filhos em particular. Então é preciso que os maridos e mulheres estejam unidos nesse propósito. Quando não há união entre os dois, os filhos ressentem imediatamente. Imediatamente isto. E também freio da concupiscência. Uma coisa está junto da outra. Quando o egoísmo sensual toma o primeiro lugar, não tem casamento que se mantenha. E esse egoísmo sensual, em geral, faz justamente isso. Separa as satisfações da vida conjugal da sua consequência natural, que é a procriação. Uma coisa está ligada à outra. É natural. Então, se você separa isso, então essas coisas se tornam o centro. Esse egoísmo sensual. E aí, não tem casamento que se mantenha. Dificilmente vai se manter, porque já sabe, sobretudo da parte do homem, ele se torna a mulher vai ser uma mercadoria para ele, que ele vai trocar quando não tiver com um carro, né? Que carro bom, rapaz. Comprei um carro de primeira, 0 km, faz 200 km por hora, isso, aquilo, não sei o que. Tá bom, passa um ano, 2, fulano já está com um carro novo ali, o meu só tem 2 anos. Já tem 2 anos. Já não é tão bonito assim. Rapaz, isso, ele arranhou aqui, o dele está novinho, rapaz. Aí para 3 anos, 4. Carro, eu já passei carro, isso, já está com carro velho, né? Aí passa a ser isso.
Não adianta as mulheres se tentarem fazer isso, fazer aquilo, não dá coisa. E é o que a gente vê, os casamentos destruídos por causa desse egoísmo sensual que não aproveita justamente da graça sacramental que freia a concupiscência. Como Dom Lefebvre dizia bem, o matrimônio, na verdade, é uma educação para a castidade. Castidade relativa, não é castidade total, mas é a castidade relativa. Dão sempre os sacramentos a graça a quem os recebe. Os sacramentos dão sempre a graça, contanto que se recebam com as disposições necessárias. Alguém então poderia perguntar, eu me casei meio à toa, é verdade, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não tive muito interesse, não me confessei, sei lá, me casei, mas eu acreditava, mas eu meio sem dar muita atenção. E aí, como é o meu caso? Foi válido. Sim, estão casados. Porém, muitas graças ali não foram recebidas, porque não havia as disposições necessárias. Porém, nada impede, sobretudo no caso do matrimônio, que dá graças contínuas, que você possa reaproveitar essas graças sacramentais ligadas ao matrimônio. E as consequências ruins que vai vir depois que os filhos vierem com essa intenção que a pessoa fez? Isso pode tentar restaurar a partir daí. Agora, é mais difícil, né? Claro, mais difícil porque se já tem filhos, se já está grande, isso, aquilo, bom, aí a coisa já está entendendo? Mas sempre pode dar efeitos bons. O que não quer dizer que vai resolver tudo. Não é mágica, mas é um sacramento. Então alguém, por exemplo, que se casou tudo, já tem, sei lá, 20 anos de casamento, os filhos já estão maiores e não andam bem porque eles não educaram bem, ou porque, bom, paciência. Se você pelo menos restaurar a relação de marido e mulher ali, já é uma grande coisa. Certo? Mesmo que não consiga restaurar todos os filhos, mas já vai ajudar, já vai ser uma influência. É nos pais de Santa Teresinha. Como assim? Como foi que eles formaram aquela família? Sim, justamente porque ali a coisa já nasceu boa desde o começo. Você procurar ver a santidade de Santa Teresinha e as grandes virtudes da família, todas as filhas, as irmãs dela, né? Você já vai nos pais, que eram pessoas de virtude. A coisa já vinha desde antes. Era todo um ambiente também. A sociedade da época era outra coisa. Nós já nascemos nessa sociedade corrompida. A gente não imagina o que era uma sociedade católica, mesmo aqui na Bahia. E mais ainda na Europa, porque na Europa, quanto mais a tradição vai passando, vai solidificando os hábitos bons. Então, lá na Europa a coisa foi muito mais porque teve mais tempo de educação, de preparo. Então, as pessoas tinham um costume, as vestes, sem vergonhice mundial que está por aí, é um negócio sério. Quando chega o verão, perdem completamente a vergonha, está nem aí. Um negócio impressionante. A desculpa do calor. Nossos pais e avós, etc., nunca morreram de calor por causa de vestes, se vestiam muito melhor, certo? Então, não só as vestes, propagandas, costumes, tudo isso, corrupção completa hoje, e antes havia todo um ambiente que preparava isto. Então, por exemplo, as vocações eram uma coisa constante, até o século XX. Dizia que você estava no colégio, lá na França, e outros lugares, chegava o fim do ciclo de colégio, você já sabia um terço ali, ia para convento, ia para mosteiros, etc. Um terço aí ia. Às vezes era mais, mesmo que não perseverassem, mas muitos iam, já sabiam aquele rumo de vida. Você padre, você monge, já tinha aquele grupo que você sabia. Uns iam para o exército, servia a pátria, outros iam para outro. Você já sabia aquele tipo de pessoa, percebia, e a pessoa já ia normalmente naquele. Hoje em dia, tudo está completamente investido. Né? E mesmo que os que não tinham vocação, já tinham um curso de vida. Por exemplo, eles chegavam na idade e diziam, bom, eu tenho que casar, tenho que ter uma família. Mesmo que não andasse direito. Ele chegava a um determinado ponto que ele deu, se eu passar de 30 anos sem me casar, não dizer que eu sou um malandro, que eu sou isso, que eu sou um vagabundo. E ele dava um jeito de mudar de vida, mesmo que mais ou menos ele tentava dar um jeito. E hoje os melhores temperamentos são perdidos por aí. Às vezes, os melhores temperamentos, às vezes.
dão sempre, sim, quem deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça? Como já foi dito, foi Jesus Cristo que, por sua paixão e morte, deu aos sacramentos a virtude de conferir a graça, e como se diz na expressão clássica, ex opere operator. A graça, o sacramento, produz a graça à maneira de um instrumento separado. Você tem um instrumento conjunto, que é a humanidade de Jesus Cristo. A humanidade de Jesus Cristo é como se fosse, comparando, a mão. Você vai bater um prego. Primeiro, qual é o instrumento que você vai usar? A mão, sua própria mão. Esse instrumento é você mesmo, está conjunto a você. Está pegado no seu corpo, a mão. Mas além da mão, você precisa de um martelo. Esse martelo é um instrumento também, só que é um instrumento separado. Correto? Então, o instrumento conjunto é a humanidade de Jesus Cristo. O instrumento separado é o sacramento. Só que o sacramento tem algo de si próprio para produzir aquela graça. Mal comparando, no próprio instrumento separado, martelo, ele não pode fazer nada, o martelo, né? Se não tiver a mão. Mas também o martelo tem algo de si para ser movido pela mão, para fazer aquilo, bater o prego. Se fosse uma esponja, não dá. Você não vai bater um prego com uma esponja, não dá. Então tem que ser um instrumento adequado, é o martelo. Que tem aquele cabo e tem aquela parte bem dura que você bate e o prego entra. Então, o sacramento tem uma virtude que foi dada por Jesus Cristo, que vem da humanidade de Jesus Cristo, para produzir a graça ex opere operato. Se ele é feito, se há a matéria, se há a forma, ele produz a graça. Produz a graça. As disposições daquele que dá ou que recebe o sacramento, essas disposições, o sacramento depende um tanto dessas disposições. Mas essas disposições não causam a graça do sacramento. Não causam a graça, não são a causa. Quais são os sacramentos que conferem a primeira graça santificante? Os sacramentos que conferem a primeira graça santificante, que nos faz amigos de Deus, são dois: o batismo e a penitência. Porque tanto o batismo como a penitência nos dão a vida da graça. Tanto o batismo, que tira o pecado original, como a penitência, que nos devolve essa graça se perdida. Como se chamam por este motivo estes dois sacramentos? Por esse motivo, eles se chamam sacramentos de mortos. O quê? Não. Normalmente ela é recebida em estado de graça. Certo? Elas se chamam sacramentos de mortos porque são instituídos principalmente para restituir a vida da graça às almas mortas pelo pecado. Quem? É verdade que alguém pode se confessar sem pecado mortal, claro, só com pecado venial. Mas o objetivo principal da confissão é o de restituir a vida da graça àqueles que perderam. Quais são os sacramentos que aumentam a graça em quem a possui? Esses sacramentos são os outros, né? A confirmação, chamada crisma, a eucaristia, a extrema-unção, a ordem, o matrimônio, que conferem a chamada graça segunda. Como se chamam por este motivo estes 5 sacramentos? Estes 5 sacramentos, isto é, a confirmação e todos esses outros sacramentos, se chamam sacramentos de vivos, porque aqueles que os recebem devem estar isentos de pecado mortal, quer dizer, já vivos pela graça santificante. Então, se alguém vai atender, respondendo a sua pergunta da extrema-unção, se eu vou atender uma pessoa que, para dar extrema-unção, primeiro eu sempre a confesso. Sempre se deve confessar, a primeira coisa. E se está sem os sentidos, se dá uma absolvição condicional. Não se sabe. Se supõe, se ele é católico, tu supõe que ele quer receber aquele sacramento. Você dá uma absolvição condicional. Mas se não for católico, não pode fazer nada. Pode dar uma bênção máxima para ele, não fazer nada, porque o que eu vou fazer? Como é que eu vou supor? Vai supor. Mas católico. Católico, todos os protestantes
Não pode fazer nada. Nada. Caso, se está sem sentidos, não pode. Se ele tem alguma correspondência, se a pessoa consegue, por exemplo, que ele mexa o olho e tal, ele mexe um pouco. Você pode tentar um diálogo com ele. Você está arrependido, quer passar... Se ele reconhecer, você vê algum sinal, aí pode dar, pelo menos condicional. Se não pode fazer nada. Quais são os sacramentos mais necessários... Pergunta de número 542. Que pecado comete quem recebe um sacramento de vivo, sabendo que não está em estado de graça? Quem recebe um sacramento de vivo, sabendo que não está em estado de graça, comete um grave sacrilégio. É o caso da pessoa que vai comungar em pecado mortal, por exemplo. Não pode. É um sacrilégio. Quais são os sacramentos mais necessários para a nossa salvação? Os sacramentos mais necessários para a nossa salvação são dois: o batismo e a penitência, os sacramentos de mortos. O batismo é necessário absolutamente para todos e a penitência é necessária para todos aqueles que pecaram mortalmente depois do batismo. Justamente, o batismo é o que abre a porta, nos dá a graça santificante. Ninguém pode se confessar se não recebeu o batismo. E a penitência é necessária para aqueles que caíram em pecado mortal. São os mais necessários. Sem eles, a pessoa não pode se salvar. No entanto, há exceções, milagres da graça. Não é o normal, mas pode ocorrer. No caso do batismo é o chamado batismo de sangue e o batismo de desejo. E no caso da penitência é a contrição perfeita. Alguém pode ter um ato de contrição perfeita e se salvar estando em pecado. Aquilo perdoa o pecado dele. Só que, atenção, ele tem a obrigação de se confessar se ele puder. Então, são coisas que alguém podia perguntar, mas então, por que nosso Senhor quer isso? Permite isso? Permite porque o sacramento é um instrumento. O agente principal é Deus. E o agente não está ligado ao instrumento. Não tem que obedecer ao instrumento. Ele pode utilizar de outra maneira, se ele quiser. Nosso Senhor pode dar a graça de outra maneira. É como Davi, né, Padre? Que a condição perfeita quando teve miséria. Como Davi, que teve a contrição perfeita, e muitos casos que a gente tem de contrição perfeita, de pessoas que não tiveram tempo de se confessar, mas tiveram essa contrição. Certo? E nesse caso ele obtém a graça. Só que a gente não tem certeza. Aí é a necessidade. Ninguém tem necessidade. Ato de contrição perfeita não é pegar o texto do ato de contrição e dizer assim, você não sabe, é uma coisa duvidosa. Daí a certeza que nos dá a absolvição do sacerdote. Porque mesmo aquele que está com medo do inferno, só está com medo do inferno, ele não está lá com muita dor porque ele ofendeu a Deus, não. Ele está com medo do inferno. Ele tem fé, está com medo. Ele se confessa, recebe a absolvição. Ele está tranquilo. Se ele quer mudar mesmo, claro, pronto. Ele recebe a absolvição. Aí ele está tranquilo. Mas o que vai, eu vou a Deus por minhas próprias... Nada, conversa mole. No fundo ele vai direto para o psiquiatra, para isso, para aquilo, com medo disso, com medo daquilo, entra cheio de problemas, isso, aquilo, porque ele não tem certeza. E é aquilo que dizia aquele protestante convertido, né, que se converteu, dizia, mas o que você achou no catolicismo? A segurança, que ele não achava no protestantismo, que é tudo lá, aquela coisa da cabeça dele. Né? Por isso que ele gosta muito de falar, não sei se você já notou, principalmente esse pessoal pentecostal, gosta de gritar, de falar, como se fosse repetindo para si próprio. Nada, é só uma espécie de compensação de algo que está faltando lá dentro. O amor perfeito é aquele que é por amor a Deus, né, Pai? Por amor de Deus, a dor é por amor de Deus, a contrição perfeita. Tem que ser um amor bem grande a Deus para levar a pessoa a ter essa contrição. Isso pode ocorrer, mas não é uma coisa tão comum assim. Qual é o maior dos sacramentos? Veja bem, a diferença. Uma coisa é necessidade, outra coisa é o maior.
O maior de todos os sacramentos é o sacramento da Eucaristia, a razão, acho que todo mundo sabe, porque contém não só a graça, mas também, ao mesmo tempo, Jesus Cristo, que é o autor da graça e o autor dos sacramentos. Essa particularidade impressionante do sacramento da Eucaristia, que é onde nosso Senhor está ali, verdadeiramente. Não é imagem, não é uma comparação, não é uma impressão, uma sensação, um efeito. Não, é nosso Senhor Jesus Cristo. Ali. Está substancialmente ali na hóstia consagrada. E fica ali nos nossos altares. Por todos os séculos dos séculos. Está ali na capelinha pequena. Estará, Deus queira, um dia aí na nossa capela, na nossa igreja. A comparação é muito boa, mas lembro da Santa Patrícia, Francisco Jacinto Fátima. E Francisco fugia do sacrário de Jesus escondido. Com 8 anos de idade. 8 anos de idade. A gente tem muitos exemplos na história de pessoas que se dedicavam a nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, porque viam a grandeza do sacramento, e essa grandeza que, como dizia Santo Agostinho, por causa da frequência, essas coisas passam a ser vistas como pequenas. Certo? Se alguém disse, a imitação de Cristo diz, se o Santíssimo Sacramento fosse guardado só em um lugar, em uma igreja em toda a cristandade, você já pensou se o Santíssimo Sacramento só ficasse na igreja de São Pedro, lá em Roma? Quantos iriam para ver? Ali, nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, isso é um negócio extraordinário. Mas não. Está em todas as igrejas. Está aqui nessa capelinha pobre. Para não ter desculpa para a gente, né? Para não ter desculpa. Ele quer ficar conosco, mas nós, bom, reza, tudo, mas a tendência é impressionante. A tendência é essa pessoa ficar um pouco acostumada com isso. Acostumada. De tal maneira que é aquele dito, né, meio irônico, né, não se aplica a todos, é claro. Passou adiante do Santíssimo, não se ajoelhou. Ou é o demônio, ou é o sacristão. Porque o sacristão está sempre lidando, aí às vezes fica meio acostumado, não passa aí. Se acostuma e não está ligando muito. Isso aí tem que tomar cuidado, não é brincadeira, né? Bem.